Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai falar sobre Machine Learning. Mas antes de a gente começar, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês receberem os próximos vídeos e vamos para a vinheta. Bom, então bora lá pessoal. Esse termo Machine Learning, ele já está aí em voga, né, há alguns anos, já tem bastante tempo que se trata, né, desse assunto. Inclusive eu trabalho com Machine Learning, né, com aprendizado de máquina desde 2016, né? Já é um termo consideravelmente antigo, mas ele voltou à tona, né, quando houve a popularização das inteligências artificiais, né, como por exemplo o ChatGPT ou o Google Bard, que eu tenho um vídeo, né, falando sobre essas inteligências que vai ficar aqui no card, tá? E vai também estar na descrição do grupo, do vídeo. Então, com a popularização dessas ferramentas de IA, né, se popularizou também como o processo de aprendizado, né, dessas máquinas para interpretar uma entrada, né, ou seja, alguma coisa que você digitou no chat, por exemplo, para interpretar essa informação e te dar uma resposta, né, se popularizou esse termo, que é um processo, né, que é o processo de aprendizado de máquina. Então, é dessa forma, né, que essas inteligências artificiais aprendem para te dar uma resposta, tá? Então, o processo em que ocorre isso é o processo de machine learning. Essas inteligências artificiais, elas são grandes modelos de linguagem, né? Então, eles interpretam um conjunto de informações a partir de uma frase, por exemplo, interpretam essa informação e te dão uma determinada resposta. Né? Esses usam um processo, né, que a gente chama de Natural Language Processing, né, que basicamente é processamento de linguagens naturais. Então ele interpreta a informação, seja por voz, seja por palavras, né? Ele interpreta essa informação como uma entrada, né, desse modelo e ele te dá uma determinada resposta. Como eu comentei, esses são grandes modelos de linguagem. Né? E o processo de aprendizado dele é um processo de aprendizado onde existem bilhões de parâmetros, né? Em alguns casos, né, a gente tem até trilhões de parâmetros, né, de entrada para o aprendizado desse modelo. E o processo de aprendizado, né, quando a gente tem um volume tão alto assim de parâmetros, a gente chama de Deep Learning, né, ou aprendizado profundo. O Deep Learning, ele não tem uma diferença muito grande do ponto de vista de conceito do Machine Learning. Na verdade, o Deep Learning ele faz parte, né, do conjunto de leque de conceitos dentro de Machine Learning. O Deep Learning nada mais é do que um aprendizado de máquina, né, onde a gente tem um volume muito alto de parâmetros. E isso faz diferença quando a gente está fazendo, por exemplo, o processamento disso. Então, existe mais uma diferença técnica, de fato, né, quando a gente está falando de Deep Learning, né, do que, de fato, conceitual, tá? E aí, voltando um pouquinho pro tema aqui das IAs mais detalhadamente, uma inteligência artificial, na verdade, ela é construída a partir de um conjunto de sistemas que são capazes de fazer, de tomar algumas decisões, de fazer algumas ações, né? Então ele é construído a partir desse conjunto de informações e de um modelo de processamento de linguagem natural. E esses pequenos modelos, né, que constroem uma inteligência artificial, eles são treinados, né, com informações ali parciais, com um número um pouco menor de parâmetros, né, para que eles sejam especialistas em alguns quesitos. E aí o treinamento, né, o aprendizado desses modelos, ele é baseado no aprendizado humano, né? O aprendizado humano nada mais é do que uma organização, né, dos neurônios no nosso cérebro, né, que é a nossa, vamos chamar assim, de rede neural, né, ou seja, a nossa rede de neurônios, né? Então os nossos neurônios eles vão se reorganizando de modo a criar sinapses, né, entre eles para interpretar uma determinada informação, seja uma imagem, seja um texto, seja uma fala, enfim, ele vai interpretar essas informações, né, no cérebro. Então os nossos neurônios eles vão se comunicar entre eles, né, para que ocorra essa interpretação da informação e você consiga dar uma resposta ou você consiga dar uma reação sobre aquela determinada entrada. Para o caso do aprendizado de máquina, é muito semelhante a esse processo.
Então, a gente tem as redes neurais artificiais, inclusive eu tenho aqui embaixo, eu tenho um treinamento falando sobre redes neurais artificiais, dando uma explicação conceitual de como isso funciona, e também a aplicação prática em Python. Se alguém tiver interesse, vai estar aqui na descrição. Mas basicamente as redes neurais ela é um sistema matemático, né, que é desenvolvido com base em programação, né, para o caso do aprendizado de máquina, onde eu tenho nessas redes neurais um conjunto de neurônios artificiais, né, que replicam conceitualmente aquilo que o cérebro humano, aquilo que o neurônio humano faz, né, de modo a que essas redes neurais artificiais elas construam sinapses e organizam esses neurônios, né, de modo a que crie essas sinapses e aprenda, né, com base nessa informação de entrada, que no caso pode ser um chat, enfim, ou pode até ser informações já melhor tratadas, né, como eu comentei. Os grandes modelos de linguagem, na verdade, eles são construídos com base em vários modelos especialistas em vários assuntos, né? Então, muitas vezes você tem um limite, né? Você tem a quantidade de parâmetros limitadas a informações específicas sobre um assunto, né? Que vão entrar naquela rede neural artificial, né? E vai acontecer uma resposta. Indo diretamente aqui para a parte de aprendizado de máquina, como eu comentei, né, ela tem essa correlação, ela é uma adaptação matemática e computacional do aprendizado humano, né? Então, muitas vezes você vai, durante um processo de aprendizado, por exemplo, de uma criança, você vai e apresenta para ela um cachorro. Então, esse daqui é um cachorro, esse outro animal também é um cachorro, esse outro também é um cachorro. Muitas vezes você vai apresentar um gato para aquela criança e ela vai falar: esse daí é um cachorro. Por quê? Porque tem 4 patas, tem um rabo, anda né, sobre as 4 patas, então provavelmente é um cachorro. Mas você vai dar um outro input para ele, falando: não, esse daqui é um gato. Por que ele é um gato? Ele tem ali as diferenças, né, entre um gato e um cachorro. E com o tempo, né, quanto mais exemplos você vai trazendo para essa criança, né, ela vai começar a interpretar melhor a informação e conseguir distinguir o que é um cachorro de um gato. E quando chegar um terceiro animal, né, um cavalo, por exemplo, ela não vai falar que é um cachorro ou um gato porque não se parece muito com um daqueles dois, né? Talvez ela pergunte sobre o que é aquilo, ela não tem certeza se é um cachorro, se é um gato, se é um terceiro animal. O aprendizado de máquina ele funciona de uma forma muito semelhante. Então a gente passa a trazer informações, a mostrar informações para ele, né? E explicando para ele o que é aquilo que a gente mostrou, que é o que a gente chama de treinamento supervisionado, né? Supervisionado porque eu mostro para ele um exemplo, né? E eu falo o que aquele exemplo é. Então eu mostro, por exemplo, a figura de um gato, eu falo que aquilo ali é um gato. Eu mostro a figura de um cachorro e falo que aquilo ali é um cachorro, né? E quanto mais exemplos eu vou dando para ele, mais acurado ele vai ficando, né? Ele vai aprendendo mais durante esse processo. Então, com isso, várias empresas, né, passaram a criar modelos específicos, né, para ajudar na tomada de decisão, fazer uma determinada classificação de coisas, simular a visão do ser humano, simular a fala, interpretar informações de fala, interpretar a informação de texto, né, trazendo cada vez mais informações para treinar esses modelos, né, dentro desse processo de aprendizado de máquina que eu comentei, que é um processo muito semelhante à forma como o ser humano aprende, né? A grande diferença é que o ser humano tem ali uma questão mais química do cérebro, né? De como o cérebro funciona, de como o neurônio funciona, né? E como as sinapses elas passam entre os neurônios de acordo com como o neurônio se organiza, né? Que são as redes neurais humanas. E a inteligência de máquina, ela adapta isso para um modelo matemático, né, que replica essa mesma lógica, né, e como isso é um modelo matemático, a gente consegue programar esse modelo matemático, né, em uma linguagem de programação qualquer, né, e construir esse modelo tecnicamente.
né, e aí replicar esse aprendizado humano para uma máquina. Então, de fato, assim, o que muitas pessoas veem, né, um chat GPT, um Google Bart interpretando informações, né, parece meio mágico como tudo aquilo dali funciona, né? Ele não é um dicionário de informações, né, como por exemplo o Google é. Ali é muito além disso, né? De fato, o modelo, esses grandes modelos de linguagem, eles aprendem, né, a partir de amostras, né? E aí, bom, o que a gente tem é que várias empresas elas passaram, né, a treinar modelos para fazer cada vez mais coisas específicas, né? E essas grandes corporações, né, hoje com a internet e com as big techs, né, dominando ali o mercado de informações, elas são capazes de consolidar um volume muito alto de informação, né, e treinar cada vez mais e mais modelos. E aí a junção desses modelos, né, junto ao processamento de linguagem natural, né, por exemplo, com o auxílio dessa ferramenta de processamento de linguagem natural, é possível que eu interprete aquela informação, distribua entre os meus modelos e dê para o meu usuário um output, né? Esse output tratado por um modelo de processamento natural de linguagem. Então, por mais que existe um processo, né, de abstração ali por trás, que parece ele se comportar como uma unidade, né, existem vários modelos que estão ali, né, por trás desse grande modelo de linguagem. E se a gente para fazer uma análise nua e crua ali, né, do comportamento humano, o nosso processo ele é muito semelhante a esse. A gente tem várias partes do nosso cérebro responsável por tomada de algumas decisões que são ativadas, né, durante a tomada de algumas decisões, por exemplo. O de interpretação de imagem, uma parte do cérebro é mais ativada, sobre o som, enfim. E a ativação dessas redes, né, neurais humanas, né, que fazem com que a gente tenha uma reação sobre uma determinada entrada, né. Bom, pessoal, espero ter deixado claro como funciona, né, esse processo de aprendizagem de máquina. Se alguém tiver interesse em entender um pouco melhor como isso funciona tecnicamente, deixei aqui embaixo na descrição um treinamento que fala só sobre isso, né, e como aplicar isso tecnicamente. Para quem tem interesse na carreira de ciência de dados, é um treinamento bem interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no cantinho, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, e até a próxima.